E se fosse com você? E se você saísse de casa para participar de uma manifestação pacífica e nunca mais voltasse para casa? E se, de um dia para o outro, você passasse a ser chamado de terrorista, mesmo sem nunca ter pego em uma arma, sem quebrar nada, sem invadir nada? O que estamos vivendo no Brasil vai muito além de política. É uma guerra de narrativas, onde mentiras estão sendo vendidas como verdades absolutas. E muitos cristãos têm acreditado sem questionar, repetindo tudo o que ouvem nos noticiários. A Bíblia já nos alertou. Nos últimos dias, muitos seriam enganados. A verdade seria rejeitada. E o engano se espalharia até entre os eleitos se não estivessem firmes na palavra. Hoje é dia de oração, mas também é dia de discernimento. Porque o que está em jogo não é apenas o presente de algumas famílias, é o futuro da liberdade no Brasil. Após os protestos do dia 8 de janeiro de 2023, uma narrativa foi construída, a de que teria havido uma tentativa de golpe de Estado. Mas vamos aos fatos. Um golpe verdadeiro exige organização militar, armamento, comando, intenção clara de tomada de poder. Nada disso existia ali. O que vimos foi uma multidão desorganizada, com muitos cidadãos comuns. Cristãos, famílias, idosos, jovens, patriotas. Alguns revoltados, outros confusos e muitos enganados. Enganados porque acreditaram que poderiam se manifestar pacificamente, como tantas outras vezes. Porque já haviam feito isso antes, em paz, com bandeiras, orações e cantos. Por que então essa manifestação resultou em prisão em massa? Por que essa manifestação não teve policiamento adequado? Por que imagens foram apagadas? Por que pessoas foram vistas dentro dos prédios muito antes da multidão chegar? E mais, por que os responsáveis por tantos outros atos violentos ao longo da história, que incendiaram prédios, invadiram reitorias, quebraram bancos e ônibus, nunca foram condenados a 14 anos de prisão? Por que uma cabeleireira com um batom na mão virou inimiga da democracia? Onde está a justiça? Onde está o equilíbrio? E onde está a voz da igreja? O nome dela é Débora Rodrigues, mãe de 2 crianças pequenas, cabeleireira, ficha limpa, cristã. No dia 8 de janeiro escreveu com um batom: "Perdeu Mané." E isso foi o suficiente para ser presa como se fosse uma terrorista. Passou mais de 700 dias encarcerada, sem armas, sem agressão, sem liderança, sem invasão. Sua arma? Um batom da Make B. Foi enviada ao mesmo presídio que abrigou assassinas condenadas, enquanto a grande imprensa comemorava sua sentença. Recentemente, ela deixou a prisão e voltou para casa sob regime domiciliar com tornozeleira eletrônica. Não pode dar entrevistas, não pode usar redes sociais, está proibida de ser ouvida. Seu advogado chamou isso de um reconhecimento tardio de uma grave injustiça. Mas o mais grave é, Débora não está sozinha. Ela é o rosto de muitos outros brasileiros esquecidos, silenciados e injustiçados. E nós, como igreja, não podemos ser cúmplices desse silêncio. A Bíblia diz: "Maldito quem perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva." Deuteronômio 27:19. E também diz que a justiça exalta a nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Provérbios 14:34. A igreja sempre foi voz diante da injustiça. Foi a fé que ergueu mártires, que libertou cativos, que enfrentou impérios. Agora não é diferente. O que está sendo feito com os patriotas é uma tentativa de criar medo, de calar os conservadores, de intimidar os cristãos, de dizer: se você pensar diferente, vai pagar caro. Mas nós não fomos chamados para andar com medo. Fomos chamados para clamar com fé. Diante de tudo isso, o silêncio não é mais uma opção. A omissão já não nos serve. A justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus nunca falha. E por isso agora vamos orar. Vamos clamar ao Senhor por justiça, por libertação, por restauração. Vamos interceder por Débora, por sua família e por todos aqueles que estão sendo punidos de forma desproporcional e injusta, apenas por pensarem diferente. Que o céu ouça nosso clamor e que o Brasil volte a conhecer o que é verdade, equilíbrio e justiça. Senhor Deus Todo-Poderoso,
Hoje nos colocamos diante de Ti em oração, com temor e com lágrimas, porque a injustiça tem visitado as casas do Teu povo. Clamamos por aqueles que foram presos injustamente, por mães separadas de seus filhos, por famílias despedaçadas, por cidadãos esquecidos. Clamamos por Débora Rodrigues, símbolo de uma dor que se espalha, por todos os que, como ela, estão pagando um preço alto por um crime que não cometeram. Estende tua mão sobre os tribunais desta nação. Constrange os juízes, toca nos corações dos ministros. Faz o teu juízo se manifestar onde a justiça dos homens falha. Que o teu espírito sopre sobre Brasília. Que os portões das prisões se abram para os inocentes. Que a verdade venha à tona. Que a justiça brote como manancial em terra seca. Mas hoje também oramos por quem se calou. Onde estão os pastores, os líderes, os profetas? Senhor, confronta os que se dizem teus porta-vozes, mas têm se acovardado diante da injustiça. Homens e mulheres que pregam sobre amor ao próximo, mas fecham os olhos para o sofrimento das famílias esmagadas por decisões desproporcionais. Onde estão os líderes que se levantam para denunciar o pecado? Onde estão os Jeremias desta geração? Onde estão os púlpitos que antes bradavam a verdade e hoje abraçam o silêncio confortável? Pai, desperta a liderança espiritual do Brasil. Tira o sono dos que estão em cima do muro. Que os púlpitos se encham de temor e não de conveniência. Que os cultos voltem a ser lugar de clamor pela nação, e não apenas de entretenimento e mensagens anestesiadas. Também oramos pelos políticos, especialmente pelos deputados e senadores, que dizem te servir, que citam teu nome, mas vendem seus votos, ignoram a injustiça e negociam com a verdade. Que o Senhor julgue os que têm poder nas mãos e preferem o conforto da omissão. Que o Senhor exponha os que fingem ser luz, mas operam nas trevas da conveniência. Que a tua justiça venha com força, com impetuosidade, com glória, sobre os palácios e os plenários. Levanta os que ainda temem teu nome. Dá coragem aos justos e traz vergonha sobre os que se corromperam. Senhor, o Brasil precisa de justiça, e se os homens não querem fazê-la, então manifesta a tua. Nós oramos com fé e declaramos que ainda há um povo que não se ajoelhou diante de Baal. Ainda há joelhos que dobram somente diante do teu trono. Ouve nossa oração, Senhor. Livra os inocentes e faz justiça, para que o teu nome seja exaltado sobre esta nação. Em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até aqui, nós queremos te agradecer de coração, porque isso mostra que o seu coração ainda arde por justiça e que você não se conforma com esse mundo, mas busca agradar ao coração de Deus. Hoje foi a primeira de muitas orações, porque enquanto houver injustiça, nós vamos continuar orando. Nós cremos que Deus ainda ouve o clamor do seu povo, mas também cremos que a fé sem ação é morta. Por isso, queremos te pedir, digite nos comentários agora: Amém. Que a justiça de Deus venha sobre o Brasil. Seu comentário é mais do que engajamento. É um ato profético de concordância. Curta esse vídeo se ele falou com você. Isso ajuda a espalhar a verdade e a levar essa mensagem para mais pessoas que amam e temem a Deus. Inscreva-se no canal Clama Brasil. Aqui nós oramos, nós nos posicionamos e nós não nos calamos, porque ainda há esperança quando o povo de Deus ora.